Olá pessoal, tudo bem? Então vamos aí para mais um vídeo da nossa série De Onde Veio, e hoje nós vamos fazer 3 demonstrações relacionadas com números irracionais. A primeira certamente vai ser aquela demonstração famosa, né, de por que a raiz quadrada de 2 é um número irracional. Tá? Primeiro, antes de mostrar o que é o número irracional, né, eu não vou chegar aqui e falar muito, mas a gente tem que saber o que é o racional. Né? O número racional é todo número da seguinte forma. Ó. Todo número racional é da forma P sobre Q, tal que P, o MDC entre P e Q é 1. Isso que é um número racional, certo? Então eu posso escrever na forma de fração, cujo numerador e denominador, o MDC entre eles é 1, ou seja, não, é uma fração irredutível, né, digamos assim. Eu não consigo, não existem fatores primos incomuns entre P e o Q, tá certo? Então, a gente faz o seguinte, a gente primeiro assume uma premissa, a gente vai fazer uma demonstração por absurdo. Eu assumo uma premissa que é falsa, né, eu acredito que é falsa, mas eu assumo essa premissa, né, porque eu acredito que na verdade é o oposto dela. Mas eu assumo essa premissa falsa. Faço uma série de desenvolvimentos e manipulações, até que eu chego numa situação em que eu acabo tendo uma contradição. Eu acabo me contradizendo exatamente com aquela premissa que eu defini. E aí, nesse momento, eu vejo, não, mas espera aí, se existe essa contradição, aquela premissa que eu coloquei é falsa. E se aquela premissa que eu coloquei é falsa, é verdadeira o oposto dela. Né? Então, isso que é a demonstração por absurdo. Então, se eu quero provar que raiz de 2 é irracional, eu preciso primeiro, na verdade, eu vou ter que demonstrar a negação disso, que é aceitar que raiz de 2 é racional. E a gente utiliza esta premissa, que é falsa, mas que a gente tem que utilizar ela de base para achar essa contradição. Então eu vou assumir que raiz de 2 pode ser escrito na forma de P sobre Q, sendo, claro, o MDC de P e Q igual a 1. Aí o que eu faço? Eu elevo ao quadrado dos dois lados, aí eu vou ter 2, que é igual a P quadrado sobre Q quadrado. Multiplico o Q quadrado dos dois lados, então 2Q quadrado igual a P ao quadrado. Veja que daqui a gente já consegue perceber que o P ao quadrado tem que ser par, né? Porque ele é da forma 2 vezes uma variável. Então o P ao quadrado é par. Certamente o P quadrado é par. Tá, mas o Q ao quadrado é o quê? Veja que o Q quadrado também vai ser par. Veja o seguinte. Eu posso escrever isso aqui como sendo Q quadrado, que é P quadrado sobre 2. Tá certo? Pense comigo. O P ao quadrado, ele está elevando todos os fatores primos que ele possui por 2. Né? Então ele está... Por exemplo, se eu tiver aqui o fator primo 2 aqui no P, por exemplo, P é igual. Aí eu tenho o seguinte fator primo, 2, né, que está tudo isso ao quadrado, e outros fatores primos. Esse fator primo 2 também está ao quadrado, então eu tenho 2 quadrado vezes outros fatores primos ao quadrado. Veja o seguinte, se eu dividir esse P por 2, eu vou estar fazendo o seguinte, 2 quadrado vezes os outros fatores primos por 2. Esse 2 vai cortar com esse 2 e vai sobrar um 2. Ou seja, se sobra esse 2, é porque o meu Q quadrado vai ser igual àquele 2 vezes os outros fatores primos. Ou seja, o meu Q quadrado tem que ser par também. E aí aqui, ó, veja o seguinte, eu tenho que fazer uma outra demonstração que é a seguinte. Se eu tenho um quadrado perfeito, o quadrado perfeito de um número, né? E se esse quadrado perfeito desse número é par, aquele próprio número também é par. Como é que eu demonstro isso? Eu começo da seguinte forma, P é par. Tá? Um número P qualquer melhor do que P, como a gente já estava usando essa variável, seria um número L. Por exemplo, L é par. Tá? Eu posso escrever L, então, da forma L igual a 2C, sei lá. Então, L é igual a 2C. Então, eu escrevi da forma de um número par. Se eu elevar L ao quadrado, eu vou ter 2C ao quadrado, ou seja, L vai ser 4C quadrado, que eu posso escrever assim, ó. L igual a 2 vezes 2C quadrado. Ou seja, o L quadrado aqui, ó, ele é um número par. Então, veja, se o meu L é par, por transitividade, eu não vou entrar aqui no mérito do que é transitividade, eu chego que se L é par, implica que L ao quadrado é par. E vice-versa também é verdadeiro. Né? Porque se eu fizer a raiz dos dois lados ali, eu vou chegar que L ao quadrado é par, vai implicar que L é par. Tá certo? Então, eu concluo com isso que se o quadrado perfeito é par, o próprio número que eu estou levando ao quadrado desse quadrado perfeito também é par. Então, aqui, ó, P vai ser par e da mesma forma Q vai ser par. Ó.
Legal? Beleza. Tá, mas se o P é par, beleza, e o Q é par, vamos reescrever isso aqui que a gente tinha montado no começo? Né? Vamos reescrever essa parte aqui, ó. Então, raiz quadrada de 2 é P sobre Q. Se o P é par e o Q é par, eu posso escrever com o P, né? Eu vou dizer que ele é igual a 2K e o Q eu vou dizer que é igual a 2T. Tá? São variáveis arbitrárias aí. Aí eu posso escrever 2K sobre 2T. Veja que esse 2 pode cortar com esse 2. Tá, mas isso é um absurdo. Por quê? Por que isso aqui é um absurdo? Porque o MDC entre P e Q é 2. Só que como ambos, tanto P quanto Q, tem fatores primos 2, porque ambos são pares, o MDC entre P e Q é pelo menos igual a 2. E não igual a 1 como deveria ser. Como isso não é atendido, isso aqui era condição nossa de um número racional, ou seja, pode ser escrito na forma de fração, P sobre Q sendo o MDC entre eles 1 e aqui deu 2, a minha premissa, eu chego numa contradição, portanto eu tenho que negar a minha premissa inicial, ela é falsa, e sendo ela falsa, eu não posso escrever de forma que seja um número racional. Ou seja, eu concluo que raiz de 2 pertence aos irracionais, como queria demonstrar. Existe uma outra forma de demonstrar isso aqui que é mais simples, que a gente pega essa parte aqui, ó, que a gente tinha escrito 2q quadrado igual a p quadrado. E aí a gente analisa a questão dos fatores primos, porque ó, 2q quadrado que é igual a p quadrado. Pense nos fatores primos aqui, ó. Como eu tenho 2 aqui, eu tenho uma quantidade de fatores primos que é 2 vezes a quantidade de fatores primos de p. Então vamos supor que eu escreva como n de p. Então 2 vezes o número de fatores primos de p, tá? E aqui, ó, quantos fatores primos eu tenho desse lado da minha equação? Ó? Eu tenho 2, que é um fator primo, e eu tenho o q ao quadrado, ou seja, é 2 vezes a quantidade de fatores primos do q, então 2nq, mais aquele fator primo do 2. Então eu vou ter 2nq mais 1. Só que isso aqui é uma contradição, né? Porque a gente sabe, né, pelo princípio da unidade, que duas coisas iguais na matemática têm propriedades iguais, teoricamente, né? Então, se eu tenho 2q ao quadrado, que é igual a p ao quadrado, a quantidade de fatores primos do lado esquerdo tem que ser igual à quantidade de fatores primos do lado direito da equação. Só que isso é falso, porque ó, como é que eu vou ter um número par, que é o 2np, né, que, do lado direito, e do lado esquerdo eu vou ter um número ímpar de fatores primos? Como que um número ímpar é igual a um número par? Isso não faz o menor sentido. Então aqui eu chego numa contradição por conta dos fatores primos, e com isso eu concluo que aquela premissa inicial lá do raiz de 2 da forma P sobre Q é falsa. Então isso implica, eu tenho que concluir, portanto, que o raiz de 2 pertence aos números irracionais, tá? Como queríamos demonstrar. Tá? Então existem as duas formas de demonstrar. Ou eu chego naquela questão dos pares e vejo que o MDC na verdade não é 1, como a gente tinha proposto, na verdade é 2, o que obviamente é uma contradição, ou eu vejo que a quantidade de fatores primos ali na igualdade é diferente. Não dá para você ter uma quantidade ímpar de um lado e par do outro lado da equação. A quantidade de primos tem que ser igual, portanto teria que ter ou um número par de um lado, um número par do outro, ou um número ímpar de um lado, um número ímpar do outro. Tá certo? Então aí a gente demonstra por que raiz de 2 é um número irracional. Tá? Ele não pode ser escrito da forma racional, portanto ele é irracional. Tá certo? Bom, essa demonstração é bastante interessante, mas eu tenho uma terceira demonstração que eu quero fazer, que eu quero provar que isso aqui é válido para raiz de 2, só que não é raiz quadrada, é raiz de n de 2. Então eu posso provar isso aqui para qualquer número. Veja só. Eu faço a mesma hipótese inicial, que a gente dizia que pode ser escrito da forma P sobre Q, e aí esse n aqui, eu vou dizer que ele é maior ou igual a 2. Aí eu tenho o seguinte, n maior que 2 ou n igual a 2. Para n igual a 2, eu já provei que isso aqui é falso. Então eu preciso provar que para esse daqui também é falso, mas eu não sei, né? Eu ainda não provei. Mas veja o seguinte, eu tenho que provar que para n igual maior que 2, isso aqui é falso. Claro que aqui a gente está levando em conta que o n pertence aos naturais, tá? Então são números naturais, não tem número com vírgula ou fração, etc. Esse índice ali da raiz é um número natural, tá certo? Então veja o seguinte, se eu estou trabalhando com isso daqui, ó, o que eu faço? Como a gente fez, eleva
a n dos dois lados. Então eu vou ter o seguinte, 2, e aqui eu vou ter Pn sobre Qn. Aí eu jogo esse Qn para esse lado, eu vou ter 2Qn, que é igual a Pn. Veja que Pn pode ser escrito como Q elevado a n mais Q elevado a n. Isso aqui, ó, já configura um absurdo. Mas por que isso aqui é um absurdo? Você vai me perguntar. Aí, nesse caso, a gente se vale de um teorema que a gente vai dizer que aí a gente tem que utilizar da ideia de autoridade, né? A gente tem que fazer uma prova por autoridade. A gente utiliza aqui, para provar isso aqui, o teorema que a gente chama teorema Fermat-Willis. O que é o teorema Fermat-Willis diz pra gente, tá? Na verdade, o correto, né, seria chamar de teorema Fermat-Willis-Taylor, né? Mas a gente acaba chamando só de teorema Fermat-Willis. Na matemática, esse aqui é um problema que foi, por muitos tempos, um dos mais importantes e que teve a maior dificuldade de provar. Existia a conjectura do Fermat, que dizia o seguinte, ele estava estudando na época ali ternos pitagóricos, então números da forma a quadrado mais b quadrado, que é igual a c quadrado, né? E aí ele estava estudando isso, aí ele pensou, tá, mas e se em vez de ser ao quadrado eu tiver, por exemplo, a elevado a n mais b elevado a n, que é igual a c elevado a n. Aí testou para 3, para 4, né, para os valores de n, 3, 4, etc. Então, para valores de n maior que 2, sendo n pertencente aos naturais. Ele testou isso aí. E ele viu o seguinte, tá, mas se eu faço isso daí, ele notou que não existiam números que seguiam essa regra. Enquanto que existem vários para os ternos pitagóricos, isso existe, para valores maiores para valores de n maior que 2, isso aqui não existe. Essa era a conjectura que ele tinha, mas ele não conseguiu provar. Ele até provou para alguns casos, se não me engano ele provou para n igual a 4, ele conseguiu provar, mas para outros casos ele não conseguiu provar isso aqui para qualquer valor de n maior que 2, sendo n natural, né? E aí depois de muitos anos, já no século XX, né, então passou-se muito tempo e essa dúvida permanecia, né, o máximo que os pesquisadores conseguiam era provar para alguns casos particulares, aí chega o Fermat, chega o Willis, que pega esse teorema, né, o Willis, e aí ele cria uma demonstração em que ele utiliza hipérboles, toda uma análise geométrica, e aí ele consegue provar a validade disso daí, né? Então ele mostra que de fato não existem esses números aí, que 2 deles elevado a n é igual a um outro elevado a n. Ele provou que isso aqui é falso. Teve ali também uma ajuda do seu orientando, que na época era o Taylor, né? Então ali o Willis com a ajuda do Taylor depois, né? O Willis cria a demonstração e o Taylor depois dá uma ajuda ali para provar isso aí. Então ele provou que isso aqui é falso, e se baseando nisso a gente chega aqui. Isso tem a mesma formação do teorema Fermat-Willis, e como o teorema Fermat-Willis diz que isso nunca tem resultado, da mesma forma isso aqui também nunca vai ter resultado, então nunca vai existir um P sobre Q que vai ser igual a raiz de n do número 2, tá? E aí a gente demonstra que essa premissa é falsa, né? Então para qualquer raiz de 2, né, com índice n aqui, ou se você preferir 2 elevado a 1 sobre n, sempre, né, pertence então aos números irracionais, tá? Como queríamos demonstrar. Então, claro, como a gente demonstrou que isso aqui nunca pode ser escrito da forma racional pelo teorema Fermat-Willis, ele é consequentemente irracional, tá bom? E dessa forma, nesse último caso, eu consegui provar isso aqui por ideia de provar por autoridade. Então eu pego uma demonstração que outro matemático fez e aplico aqui. Pela complexidade, né, dessa demonstração, eu não poderia pôr ela aqui, até porque eu não tenho a capacidade mental para interpretar isso. E se eu quisesse, levaria anos e anos da minha vida, porque o Fermat e o Willis para produzir, o Willis para produzir essa demonstração com a ajuda do Taylor, ele sozinho para produzir demorou uns 3 anos. E ainda teve vários anos para os matemáticos entenderem a proposição nessa demonstração e conseguirem validar isso. E não foi só ele, teve ajuda precisou da ajuda do Taylor e precisou de vários matemáticos se esforçaram para conseguir entender o teorema e conseguir validar então essa demonstração. Então, por toda a dificuldade de você provar isso aqui, a gente acaba não mostrando, né? Até porque nem nós aqui, nem eu tenho essa capacidade de demonstrar isso aqui, né? E o conhecimento para demonstrar isso aqui, tá certo?
Então, muito obrigado pela atenção de todos e tchau!